Muito bem, amigos, vamos à lição número 1, a parte de segunda-feira. O bom pastor, o crisol do bom pastor. O bom pastor sabe que as ovelhas podem passar por dificuldades. E uma das coisas que o pastor faz é conduzir as ovelhas. E a expressão de hoje é: guia-me pelas veredas da justiça. Uma menina que estava caminhando por uma longa rua, era noite. Uma boa senhora acompanhou aquela menina e perguntou: você não tem medo de andar por essa rua à noite, no escuro? Ela disse: não, senhora, está vendo aquela casa lá em cima daquele monte? Aquela casa iluminada é a casa onde eu moro. Lá na varanda está o meu pai, ele está me olhando e guiando os meus passos até que eu chegue lá em segurança. Podemos dizer que o bom pastor, ele também tem seu olhar voltado para as suas ovelhas. Deus é o nosso bom pastor. Jesus é o nosso bom pastor e o Espírito Santo é o nosso guia. Por isso, o Espírito Santo nos guia na vereda da justiça também, a pedido do nosso Pai Celestial e a pedido do Senhor Jesus Cristo. Podemos dizer que ao lermos o Salmo 23, no verso 3, que diz: guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, nós estamos enfatizando não somente o nosso olhar na pátria celestial, nossa casa iluminada no céu, mas também estamos com o nosso olhar no caminho da justiça, como também na companhia do bom pastor, nos conduzindo e nos protegendo quando temos que passar pelos trechos escuros da vida, como a perda de pessoa, como, por exemplo, a solidão, que muitas vezes nos assalta, como a falta de recursos para a sobrevivência, como as doenças degenerativas e até as epidemias que nos atacam de forma sorrateira. O salmista, que era pastor, conhecia muito bem essa rotina na vida das ovelhas. Muitas vezes o bom pastor tinha que pegar ovelhas no colo, porque elas pisavam em algum lugar desavisado e machucavam assim os pés, e ele tinha que segurar as ovelhas no colo, para que elas não mancassem e não se ferissem mais ainda. Ellen White, escrevendo no livro Mensagem Escolhida, volume 3, página 125, ela escreveu o seguinte: onde podemos achar um guia mais seguro do que o único Deus verdadeiro? Onde existe o caminho mais seguro do que aquele que o Eterno nos guia? Quando nós o seguimos como nosso bom pastor, não andamos em veredas mesquinhas e tortuosas, mas na vereda do bem e da justiça. Grandes palavras da serva do Senhor. Onde encontraremos um Deus tão interessado por nós, senão no céu, o nosso amado Salvador? Pergunta número 3, olhando para o Salmo 23, quais caminhos as ovelhas passam nesta vida? O Salmo 23 diz assim, verso 2, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. O verso 3 diz, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. O verso 4, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. O verso 6, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Então, para a pergunta, em que caminhos as ovelhas passam nesta vida? Resposta, as ovelhas passam por pastos verdejantes, bons momentos, as ovelhas passam por águas tranquilas, descanso, as ovelhas passam pela vereda da justiça, condução de Deus para no caminho do bem, as ovelhas passam pelo vale da sombra da morte, as tristezas da vida, e as ovelhas passam e chegam na casa do Senhor. São momentos ou lugares especiais que nós podemos dizer que Deus está ao nosso lado. O melhor de tudo é que esses caminhos são chamados de veredas da justiça, porque no final essas veredas nos conduzem para a casa do Senhor. E em todos esses lugares onde as ovelhas passam, existe a pessoa do pastor guiando, conduzindo, aprovando e esperando a presença das ovelhas. O pastor está sempre de olho nas ovelhas. Quando eu era pequeno, eu cuidei de ovelhas. Meu pai dizia, Gilberto, cuide dessas ovelhas e das cabras também. Eu tinha que ficar de olho em todas elas. Havia umas 20, eu tinha que ficar olhando, buscava capim para as ovelhas e dava para elas, e para os cabritos também. E ficava de olho em todos eles, não podia perder nenhum de vista. O bom pastor não perde suas ovelhas de vista, porque eles são muito preciosas. Então essa expressão, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, significa não apenas palavras,
mas significa a atitude presencial do pastor em contato com as ovelhas. Significa confiança das ovelhas e cuidado do bom pastor. Por isso, Jesus utilizou a figura do bom pastor para falar dele mesmo. Jesus era carpinteiro de profissão, mas Jesus era pastor de ovelhas por vocação. A figura de um pastor sempre atraiu assim, o olhar de Jesus. Jesus muitas vezes ensinou as pessoas sobre a figura do pastor. Ele dizia: eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Meu pai me conhece e eu conheço meu pai. E eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. São João 10, verso 14. Um repórter ficou muito interessado no relacionamento do pastor com suas ovelhas. Ele viu que o pastor ia para todo lugar que ia, as ovelhas o seguiam. E ele disse para o pastor: pastor, me permita fazer uma experiência? Me dê o seu casaco, me dê aqui o seu bordão, me dê aqui o seu cachecol, o seu chapéu. Eu quero fazer uma experiência para ver se as ovelhas me seguem. Então o pastor deu para o rapaz o seu casaco, deu o seu chapéu, o seu chale, o seu cajado. E aquele repórter, caracterizado como pastor, se colocou no meio das ovelhas e disse: pastor, como é que eu chamo as ovelhas? Ele disse: você faz esse som. E ensinou um som para o rapaz. O rapaz foi no meio das ovelhas e fez que ia caminhar e fez o mesmo som que o pastor fazia, mas as ovelhas não se mexeram. Continuaram no mesmo lugar. Algumas olharam para aquela pessoa, aquela figura, e abaixaram a cabeça outra vez. E o rapaz se distanciou um pouco, chamou as ovelhas, mas elas não obedeceram. Então ele devolveu toda a vestimenta para o pastor colocou e o rapaz disse: por favor, tente chamar as ovelhas agora. Parece que elas estão preocupadas em comer. O pastor se colocou em pé, pegou o seu cajado, fez o som que ensinara para o repórter, deu 3 passos e as ovelhas se prontificaram a seguir aquele homem. E o pastor disse: sabe por que elas me seguem? Porque elas me conhecem. Eu estou há muito tempo com elas. Elas conhecem o meu cheiro. Elas conhecem o tom da minha voz. Elas sabem quando eu estou calmo e quando estou nervoso também. As ovelhas me conhecem e eu conheço as minhas ovelhas. Ellen White, escrevendo no livro Conselhos sobre Saúde, na página 627, escreveu o seguinte: diz o sábio que os caminhos da sabedoria são caminhos de delícia e todas as suas veredas são paz e justiça. Provérbios 3, verso 17. Muitos abrigam a impressão de que a devoção a Deus seja lesivo à saúde e à radiante felicidade nas relações sociais da vida. Aqueles, porém, que andam no caminho da sabedoria e da santidade descobrem que a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e daquela que há de vir. Então, quando servimos a Deus, isso não é lesivo à nossa saúde nem aos relacionamentos sociais. Pelo contrário, é paz e felicidade. Uma pessoa que segue o bom pastor, ela é modificada pela presença do pastor. Um dia um lobo disse: eu quero ser uma ovelha. Ele pegou então, matou uma ovelha, pegou a pele da ovelha e colocou sobre ele e ficou no meio do rebanho. Só que ele começou a perceber que de vez em quando ele tinha que fazer algumas coisas que as ovelhas faziam e ele não gostava. Então ele disse: vou ficar aqui nesse canto. E foi aí que o pastor começou a dar pancadas no lobo vestido de cordeiro para que ele obedecesse. E ele ficou nervoso e pensou em morder a perna do pastor. Mas ele pensou: se eu morder a perna do pastor, ele vai descobrir que eu sou um lobo e vai acabar comigo. Então eu tenho que fazer como as ovelhas fazem. Ele teve que obedecer a todos os lugares, subindo montanha, descendo montanha, indo para os locais. E em alguns momentos o pastor pegou o lobo vestido de ovelha no colo. E o lobo não gostou e pensou: vou dar uma dentada nele. Mas se eu der uma dentada, ele me mata. E assim o lobo percebeu que a vida de uma ovelha é uma vida de amor para com o pastor. Ele não se adaptou. E sorrateiramente ele escapou, foi numa caverna e tirou a sua pele de ovelha. Um lobo, quando não é transformado, não se torna uma ovelha. Uma ovelha transformada se torna obediente. Deus quer nos transformar, quer nos ajudar a sermos ovelhas e quer nos ajudar para que andemos no caminho da justiça, nas veredas da justiça. Deus, como nosso supremo pastor, o Senhor Jesus Cristo, deseja o melhor para a nossa vida. Vamos então aceitar a sua direção. Vamos aceitar o seu guia, mesmo que de vez em quando ele tenha que nos dar uma correção com o seu cajado, para que nós possamos voltar para as veredas da justiça. Deus nos abençoe, que haja uma bênção para a compreensão dessa palavra que veio ao nosso coração. Senhor Deus, obrigado pela palavra de hoje, pela lição de hoje.
Que o Senhor nos guie na vereda da justiça. Dá-nos compreensão dessa verdade e que tua vontade seja feita em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus, tenha uma segunda-feira abençoada e vamos para a luta, porque não tem jeito, nós temos que lutar. Deus abençoe você. Amém.